1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12, e o Senhor traz mediante aquilo a qual que a profundidade de Paulo, na edificação da essência e da graça, da grandeza, da unidade. Ele fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quando um povo é edificado por uma estrutura real, um braço forte, aquele que é general de guerra, e que chama de dentro para fora, é ele que sacode a figueira, é ele que fala para mim e para você. No meio do campo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem faz parte do meu corpo, eu não deixo no meio do caminho. Um corpo a qual que o Senhor fala assim: eu continuo sendo cabeça, igual membros do corpo. Este corpo precisa de unidade, este corpo precisa de andar na verdade, este corpo precisa de ser santificado, este corpo precisa de andar na presença do Todo-Poderoso Deus. Entendendo isso, Paulo estava trazendo a unidade para Coríntios, falando dentro de um tempo presente. O Senhor está querendo e requerendo daqueles que buscam na minha presença, na minha graça e no meu poder. Uma obra bem avivada é bem ajustada no poder de Deus. É Ele falando: manifesta o tempo presente, eu levanto os meus ungidos. Mediante a isso, aqueles que muitas das vezes não entenderam, Ele fala o pacto que foi mediante a cruz do Calvário. Eu fui o Redentor, eu fui o bom pastor, eu subi ao matadouro como uma ovelha muda. Mediante a isso, a cruz é o caminho para a eternidade. Ele fala para você: se você entender o que Cristo espera de mim e de você, saberás que faz parte de um corpo que não só reinará neste tempo, mas para toda a eternidade. É Ele falando assim: ei, povo de Deus, eu não esquecido que o meu filho, ele foi na cruz do Calvário por mim e por você. Ei, lembra, porque fazei tudo em memória de Cristo, o Cristo ressurreto, aquele que fala para mim e para você mediante o tempo presente. Ei, por essa grande obra, como Neemias estava no templo e ali estava olhando e viu que os muros de Israel, ei, já não tinha mais jeito, e chorou mediante aquilo. Mas como aquele que chama nós, ele fala assim: ei, fica tranquilo, Neemias, porque ainda que o mundo não entenda, eu sou aquele que edifico toda a estrutura. Ei, levanta os ungidos que eu vou guerrear vocês, eu vou pelejar por vocês, eu vou na frente da batalha. Ainda que se levante Sambalat de Tobia, não vai parar a obra do grandão da Galileia. É Ele falando para mim e para você. Ei, quando vem a palavra contrária, Neemias parou, olhou e refletiu, com a mão na espada, preparado para o combate, liberou as palavras: ei, eu estou numa grande obra e não posso parar. É Ele falando para mim e para você: quando você foi chamado para o impacto da glória de Deus, ei, é você carregando a bandeira do grandão da Galileia, é você trazendo vida aonde estava morto, é você chegando como ministro e embaixador do Evangelho e falando: hoje aqui não haverá mais morte, hoje aqui a morte tem que entender que o meu Senhor venceu você, porque quando Ele se apresentou, Ele falou para você: ei, morte, aonde estás o teu aguilhão? Ei, inferno, aonde estás a tua vitória? O Cordeiro Imaculado veio buscar a promessa. Cadê os que estavam perdidos? Porque teve alguém que estava liberando. Antes de chegar em Paulo, antes de estar neste caminho, tinha o pregoeiro da justiça. Noé estava lá, estabelecendo o reino, declarando 120 anos a palavra de vida eterna, sacudindo a figueira, mas poucos deram ouvido. Enquanto esses poucos, ei, entraram somente 8 para dentro de um propósito. Mas veja bem, o impacto da glória de Deus se manifesta até hoje. Sabe por quê? Quando aconteceu isso, e ali Noé viu batendo mediante aquele barco corpos, fedendo, imagine ele olhando para aquilo e falaram: não deram crédito à vossa pregação. Imagina como ele ficou. Os bichos ouviram e o povo não deu ouvido à minha pregação. Era ele falando para mim e para você: ei, filho, ainda que o mundo não entenda, lembra de Abacuque, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
também vós, que é a vez de julgai os anjos, quanto mais as coisas presentes a esta vida. Deus Santo! Sabe o tamanho do peso da responsabilidade? Sabe o que é isso? Uma obra avivada não tem medo da verdade. É ele falando assim: ei, pastor Maxwell, se prepara que eu vou levantar um povo lavado e revito no sangue do Cordeiro, e eles não vão ter medo de vir as consequências deste tempo, porque eles sabem que no tribunal de Cristo estará se apresentando para julgar os anjos caídos. A decisão é melhor do que a Glória a Deus! para mim, para você. Estás pronto para viver a grande obra? Estás pronto para ir além do seu entendimento? Porque ele abre porta onde não tem, e que entra o Rei da Glória. É ele se manifestando a mim e você. É ele falando: eu estou sacudindo a minha obra. Porque ele, quando pede avivamento, a salvação, a renovação, a restauração, a edificação, há poder de Deus. E ele fala para mim e para você: quando eu me levantei mediante aqueles, Ailton, e manifestei a minha vontade, não teve manchares